Bem, gente, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, professora Karine Leite. Hoje, na nossa aulinha, a gente vai falar um pouquinho sobre alterações quantitativas das plaquetas, né? Ou seja, em relação ao número delas. O que é uma trombocitopenia? O que é uma trombocitose? Qual a importância disso no dia a dia, na rotina clínica? Não é somente, gente, pensar, por exemplo, dentro da medicina ou da medicina veterinária, uma erliquiose. Não, gente, existem diversas causas para, por exemplo, a trombocitopenia. Espero que vocês gostem da aula hoje, sejam bem-vindos novamente, tá certo? Compartilhem as aulas, tá bom? Com seus colegas, né, com seus amigos, tá certo? Obrigada e vamos à aula. Vamos iniciar aqui a nossa aulinha de hoje, né? Tá certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês em relação às alterações quantitativas das plaquetas. E aí vocês devem perguntar assim, professora Karine, mas o que é que são essas alterações quantitativas? Quando a gente escuta falar o termo quantitativas, vem realmente o fato que é de quantidade, vem de números, tá certo? Para quem não lembra o que são plaquetas, para quem não lembra as funções das plaquetas, tá certo, gente? Vou deixar aqui na descrição da nossa aulinha o link referente à aula sobre plaquetas, tá certo? Então, vocês devem perguntar assim, será que no dia a dia essas alterações quantitativas, elas são comuns? Muito comuns, gente, tá certo? Na rotina clínica, principalmente na rotina clínica veterinária, a gente consegue visualizar muitos quadros de trombocitopenia no animal. Professora, mas o que é trombocitopenia? Então, vamos passo a passo. E será que no dia a dia a gente consegue visualizar essa trombocitopenia como sinal clínico? A gente consegue de certa forma, gente, tá bom? Quando o animalzinho apresenta petequias, né? Quando o animalzinho apresenta, por exemplo, epistaxe, hematúria, tá? E na rotina, dentro da patologia clínica, dentro do laboratório, aí sim a gente vai ter a plena convicção de que esse animalzinho tem alteração na quantidade dessas plaquetas, tá? Eu trouxe esse tiraço sanguíneo para vocês, tá? Mostrando, quero que vocês visualizem principalmente isso aqui, gente, ó. Onde tem essas setinhas são exatamente 2 plaquetas nesse estirácio sanguíneo. E já de antemão, mesmo eu não conseguindo ter acesso aos sinais clínicos desse animal, ao exame físico, à história clínica, o patologista de clínico a gente já tem a noção. Porque geralmente o estirácio sanguíneo não é comum a gente visualizar apenas 2 plaquetas, como vocês estão vendo aqui, nesse campo, tá certo, gente? Normalmente a gente consegue visualizar, né, mais ou menos 15, 20 plaquetas, tá certo? Aí, aproveitando, eu trouxe também aqui um estirácio sanguíneo, só para vocês terem uma noção, gente, ó, esse animalzinho não tá nada bem, ele tem quadro de anemia, tá certo? Vocês também podem visualizar, eu vou também deixar aqui a descrição do link quando eu falei sobre anemia, tá certo? E olha, cadê as plaquetas desse animal? Praticamente ele não tem, tá certo? Então, esse animalzinho tem sim uma intensa trombocitopenia, tá? Que isso é de extrema relevância para não somente o paciente tutor, mas para o clínico também, tá certo? Só para vocês terem uma noção, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de trombocitopenia, a gente fala de redução do número de plaquetas abaixo da referência mínima. E eu costumo dizer, gente, de novo, eu gosto muito de Lopes, tá certo? Que é uma apostila do Rio Grande do Sul, que ele dá dica em relação a isso, tá? Então, quando eu falo de trombocitopenia, eu tenho exatamente, gente, 5 causas. Uma redução na produção dessas plaquetas, tá? Que pode estar associado a drogas, que pode estar associado a enfermidades, que pode estar associado a hereditariedade. Então, o clínico ele vai ter que investigar de onde vem essa trombocitopenia. Primeira causa, redução na produção dessas plaquetas, tá? Segunda causa, né, que é uma das mais comuns, é a destruição dessas plaquetas. Então, o animalzinho consegue produzir essas plaquetas, a medula óssea dele está, ó, tranquila, mas por algum motivo tem uma destruição dessas plaquetas. Causas para isso, professora Karine? Erliquiose, gente, é o dia a dia. Mas, mais uma vez eu digo, o clínico, sempre que visualiza uma trombocitopenia, um laudo de hemograma, ele não tem que só pensar em erliquiose, gente. Erliquiose é uma das diversas causas da trombocitopenia. Então, a erlica, ela vai estar dentro daqui, gente, ó, na redução dessa, né, no caso dessa destruição, tá? A anaplasmose, né, anaplasmose em cães, por exemplo, ele parasita plaquetas. Então, o animalzinho com anaplasma platis, o cão, na verdade,
pode ter a destruição, sim, dessas plaquetas e, consequentemente, o animalzinho desenvolver um quadro de trombocitopenia. Babesiose, gente, neoplasias, todas elas podem causar trombocitopenia por destruição dessas plaquetas, tá? Nossa terceira causa, o consumo dessas plaquetas, que a gente chama de CID, coagulação intravascular disseminada, né? É uma doença, uma coagulopatia, gente, de extrema importância para o clínico veterinário. O clínico veterinário vai ficar extremamente triste e o animalzinho mais ainda. Então, nossa terceira causa de trombocitopenia, consumo, tá? Nossa quarta causa, sequestro, gente. Essas plaquetas, elas podem ir para onde? Para o baço, tá certo? Então, condições em que o animalzinho tem esplenomegalia, que a gente consegue visualizar, por exemplo, em ultrassom, esse animalzinho pode ter trombocitopenia. E aí o clínico vai ter que ver de onde está acontecendo, por que está acontecendo esse sequestro, tá certo? Do mesmo jeito, gente, a hepatomegalia. O fígado está intimamente relacionado também com a produção de plaquetas, tá? Então, nós temos redução da produção, destruição, consumo, nossa quarta causa, sequestro, e nossa quinta causa, a perda de plaquetas pelo animalzinho. E aí, consequentemente, gerando uma trombocitopenia. Mas por que dessa perda, gente? Quando o animalzinho tem um quadro de hemorragia, gente, ele vai ter perda ali de hemácias, de leucócitos e também de plaquetas. E transfusão de sangue, gente, incompatível, tá certo? Então, essa, né, são algumas das dicas, principalmente Lopes e colaboradores, publicaram um trabalho bem bacana, né? Na verdade, uma pequena apostila mostrando 5 casos de trombocitopenia. Então, pelo amor de Deus, gente, quando vocês visualizarem um laudo de hemograma onde o animalzinho tem trombocitopenia, ou seja, produção de plaquetas que pode estar alterada, destruição dessas plaquetas, consumo dessas plaquetas, sequestro ou perda. Então, pelo amor de Deus, não vamos pensar somente em erliquiose, ok? E ao contrário, a trombocitose, que não é muito dia a dia da rotina clínica veterinária e nem da patologia clínica, mas isso sim pode acontecer, tá? A trombocitose é quando o animalzinho tem plaquetas acima da referência máxima. E condições que a gente pode visualizar isso, gente, em casos de trombocitose reativa, transitória ou maligna, tá? No caso da trombocitose reativa, condições em que o animalzinho pode ter deficiência de ferro, hiperadrenocorticismo, neoplasias, endocrinopatia, gente, como por exemplo a síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hipotireoidismo, tá certo? Transitória, então ela é passageira, quando, por exemplo, mobilização esplênica ou em atividade, né, onde o animalzinho está fazendo atividade física, e aí a gente tem que investigar a influência pré-analítica aí, tá? E a trombocitose maligna, que eu considero uma das piores, onde, por exemplo, o animalzinho tem leucemia granulocítica, megacariocítica. Então, ele vai ter muitas plaquetas aqui sendo produzidas, liberadas no sangue periférico desse animalzinho, tá certo? E aí a gente consegue visualizar, em alguns momentos, plaquetas jovens, tá certo? Então, algumas condições para a gente ter trombocitose, 3 delas, reativa, transitória e a trombocitose maligna, tá? De novo, gente, como eu sempre gosto de dizer, o clínico ele tem que ser Sherlock Holmes, né? Ou Enola Holmes, tá certo? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Hoje a nossa aulinha foi sobre alterações quantitativas de plaquetas, onde a gente tem uma trombocitose, que a gente já acabou de visualizar, ou ela pode ser reativa, ou ela pode ser transitória, ou ela pode ser maligna. E a trombocitopenia, que a gente tem 5 causas. Então, a gente tem que investigar em relação a esses 2 achados laboratoriais, tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Compartilhem, gente, essas aulas, porque vai ajudar não só os acadêmicos, mas os próprios médicos veterinários também. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aulinha. Valeu, gente!